Estamos voltando nesse quarto bloco do TV Artilheiro Debate, criado só para você, amigo internauta, que fez perguntas ao presidente Evandro Leitão. Presidente, começando aqui com a pergunta do Francisco Filho, professor Francisco Filho, como ele colocou aqui no nosso e-mail. Primeiro, ele lhe parabeniza, como todos, só que de uma forma especial ele diz o seguinte: parabenizando a sua capacidade de não se abater a qualquer adversidade, que ele diz ser incrível essa capacidade. Aí ele pergunta o seguinte: presidente, Fábio Vidal e Erivelton não seriam nomes para o elenco do Ceará? Erivelton não dá mais, vai para o Fortaleza, já acertou com o Fortaleza. E o Fábio Vidal, presidente? Os dois jogadores foram dois jogadores que no final do ano passado nós procuramos, fomos atrás, tentamos a renovação dos seus respectivos contratos, mas não chegamos a um entendimento. O Erivelton, durante esse ano, ainda chegou inclusive a nos procurar, conversar conosco, conversar conosco, e o contexto do futebol é muito dinâmico, acabamos sem ter condições, porque hoje o momento do Ceará, hoje nós temos com 5 zagueiros, apesar de um desses zagueiros estar contundido, lesionado, que é o Diego Sacomã, que inclusive está voltando agora, acho que dia 20, está voltando para cá, já se reapresenta e já começa a trabalhar, certo? Mas o momento é outro. Já com relação ao Fábio, por uma opção nossa, a gente não trouxemos, certo? Tentamos negociar com ele no final do ano passado, não conseguimos entrar no entendimento, e agora temos aí o Hernandes e o Eusébio, e a gente acha que o momento, como eu disse, é outro, e a gente optou por não trazer. O Cavalcante, outro que dá indicação de jogador para você, presidente. Ele indica o seguinte: traga o meia Thiago Humberto, lá do Internacional. Mas o que eu acho interessante, e até por isso escolhi essa pergunta dele, é que ele diz o seguinte: presidente, só traga se você puder pagar. Thiago Humberto, eu fui atrás dele, ele é um meia atacante, jogou um jogador que se destacou no Barueri, mas o Internacional não libera ele. O Internacional vai segurar o jogador até a final da Libertadores, da sua participação na Libertadores. Antes disso não libera o jogador. É um jogador relativamente caro, mas eu fui tentar fazer esse investimento, mas infelizmente o Internacional não liberou. João Lucas lhe pergunta o seguinte, presidente: se você tem um contrato assinado, se o clube tem um contrato assinado com Paulo César Guzmão, com uma multa contratual alta, assim como é a dos jogadores. Temos um contrato assinado com o Paulo César, não tão alta quanto os jogadores. Edgar Rodrigues Araújo, para ele a melhor notícia do ano foi a negociação com a dívida trabalhista. Ele disse que queria receber uma outra grande notícia, que era do local apropriado para a formação de talentos. A gente já falou em relação ao centro de treinamento. Aí ele pergunta: tem verba garantida para isso? A verba, quem vai garantir somos nós, torcedores, fazendo adesão da Coel Solidária. George Prata, ele pergunta o seguinte: da possibilidade de fazer uma troca. Está dispensando o jogador do Ceará? Manda para o Icasa, segundo ele, e traz o Júnior Xuxa. Não existe essa possibilidade. Inclusive, até há pouco tempo aqui eu estava conversando com o Zacarias, que é um amigo que a gente fez no futebol. O Zacarias não tem interesse em nenhum jogador do Ceará. Geraldo Magela te pergunta o seguinte, presidente: por que o Ceará renovou o contrato com Adilson sem necessidade? Bem, isso é a opinião dele, eu respeito, mas na nossa opinião, a gente renovou porque via ver condições no jogador. Depois, quando o PC chegou, o PC optou por não contar com o jogador. Mas na minha, pessoal, quando eu renovei, eu via condições em o jogador estar fazendo parte do plantel do Ceará. Presidente, um ano é longo, e a pergunta é minha. O Adilson, ele está totalmente fora dos planos do Ceará? No momento, sim. No momento, ele está totalmente fora dos planos. A comissão técnica não quer utilizá-lo, então, no momento, ele está. Mas isso não é uma questão fechada, digamos assim, ou é? Não é uma questão fechada. A comissão técnica não quer fazer parte, ele não quer contar com o jogador, então não tem muito o que fazer. Aí eu te pergunto: emprestar seria uma saída, presidente? É uma saída, mas nós estamos aguardando aparecer em clubes, estamos trabalhando, tentando ver se a gente consegue algum clube para não só o Adilson, mas para o Arlindo, o Adilson, o Edson, o zagueiro, lateral, o Wesley também. Esses jogadores nós estamos tentando ver se a gente consegue emprestar. O Renato Câmara Campos está perguntando sobre as obras do CT. Quando é que devem ser iniciadas? Já feita a terraplanagem, né, presidente? Foi feita a terraplanagem. A gente deve estar dando prosseguimento
nas obras agora no próximo mês, em julho. Aqui a pergunta é do Henrique Enguitelli. Ele pergunta sobre a possibilidade da contratação de jogadores. O presidente já falou que existe realmente essa possibilidade, né, presidente? Agora, na parada para a Copa do Mundo. Existe. Vai depender de a gente conseguir um jogador que venha realmente qualificar, não quantificar o nosso elenco. Não é o Xande Rodrigues, mas é o Emanuel da Costa Reis. Está perguntando se você será candidato. Se eu serei candidato? No momento certo, eu tenho até o final desse mês aí para decidir. Até o final desse mês eu decido e passo. Aí todos vocês vão estar sabendo. E aí ele pergunta se as suas pretensões políticas têm a ver com o Ceará Sporting Clube. Como assim? Eu não entendi. Se você quer ser candidato ou ser eleito a algum cargo de olho numa cooperação ao Ceará Sporting Clube. Se você vai ser eleito para ajudar o Ceará Sporting Clube. Claro que isso aí termina se vinculando, né? O meu nome é muito ligado ao Ceará, ao esporte, especificamente ao Ceará. Não tem dúvida, eu não posso querer desvincular, nem a minha pretensão. Se por acaso eu sair, é realmente para ajudar o esporte de uma maneira geral, em especial o Ceará. O Francisco Antônio Siqueira Campos pergunta se você não tem a intenção de manter 90% do elenco atual para o ano que vem. Danilo, mas o futebol ele não nos permite. Hoje, todos estão dizendo que o elenco é muito bom, porque o time está num bom momento. Daqui a pouco, porventura, venha acontecer o inverso, o time começar a perder, esse caso, que eu não torço, obviamente, aí nenhum presta. Futebol é assim, vocês sabem, vocês que estão no futebol é assim. Então a gente tem que ter, primeiro, as nossas convicções. Dentro das nossas convicções, a gente ir trabalhando. E com o passar do tempo, a gente vai vendo, tem jogador que cresce, tem jogador que não fica estagnado, aí a gente vai tentando procurar aqueles jogadores que se encaixem naquele perfil que a gente acha melhor. Bem, com a criação desse quarto bloco, sobrou um tempinho para os nossos debatedores comentarem sobre a presença do presidente Evandro Leitão por aqui e fazer algum questionamento que faltou. Faltou alguma coisa, Ronaldo? Alguma coisa mais que você queira questionar o presidente Evandro Leitão? Eu queria perguntar para o presidente, digamos que tudo continue como está, tudo bem. O Ceará tem estrutura para manter esse mesmo elenco no estadual de 2011? Tem. Estrutura financeira tem. Ele tem. Eu acredito que o problema não seja se tudo correr, como você colocou, o time continuar ganhando, a gente terminar numa situação boa na tabela, eu não vejo maiores problemas para o próximo ano no início do campeonato estadual, não. Agora, o problema talvez seja, presidente, a multa rescisória deles, né? Talvez seja o problema os outros clubes quererem comprar esses jogadores, né? Comprar o direito federativo dos jogadores, né? Sim, vai ser natural, vai ser uma coisa natural. Hoje, atualmente, tem um jogador que está sendo muito cobiçado, muito procurado por todos, que é o Misael. Há propostas para ele? Há propostas, nós é que não aceitamos. Qual é a multa rescisória dele, presidente? O Misael, 6,5 milhões. Né? Se pagar não tem jeito, né, presidente? Pagar, se pagar de 6 milhões, eu quero que ele vá embora mesmo, pagando 6,5 milhões. Tá entendendo? Mas vai ser bom para os dois lados. O Misael não assiste o TV Artilheiro Debate. Né? Mas vai ser bom para ele também, para o Misael, né? Claro, os dois lados. Claro. Mas a gente não tem essa pretensão de nós nos desfazermos de nenhum jogador. Chegou uma proposta para ele, Misael, mas eu achei bastante aquém daquilo que a gente pretende. Não é bem uma pergunta, é só uma colocação, né? O presidente falou aí a respeito do elenco, por conta de ter perdido o estadual, né? Foi colocado em xeque se o elenco era bom ou não. Mas o elenco era bom. Ano passado conquistou o acesso à Série A. Mas o time vai se ajustando aos poucos. Eu acho que chega lá e acaba se mantendo. E eu boto nessa tecla. O Ceará tem um bom elenco sim, presidente, desde o ano passado. Nós temos posições parecidas e no ano passado, quando nós subimos para a Série A, iniciando a competição, boa parte das pessoas diziam que nós não tínhamos um bom elenco, que nós íamos cair. Não, como é que se contratava antes, como é que se contratava Boiadeiro, como é que se contratava João Marcos, como é que se contratava Misael, enfim, tudo isso. No final, terminou acontecendo o que aconteceu. Agora no início dessa competição, foi o mesmo discurso. E para concluir, lhe pergunto, o Série A é feito por partes, né? Tem o grupo dos rebaixados, aqueles que só permanecem, o grupo dos clubes que vão para a Sul-Americana e o grupo dos clubes que vão para a Libertadores. Nesse grupo tem aquele especial que é o campeão brasileiro da temporada. Onde é que o Ceará, objetivamente, com os pés no chão, espera se inserir ao final da competição? Os clubes que vão se manter na Série A.
Esse foi o nosso TV Artilheiro Debate. A gente promete voltar na próxima semana, sempre com um convidado especial, sempre debatendo temas do futebol cearense. Agradecendo às faculdades cearenses FAC pela cessão do seu estúdio de telejornalismo para o nosso programa e a Carlos Vídeo, que faz a gravação e a edição do programa através do Carlos Eugênio. Até o próximo TV Artilheiro Debate.